Olá, alunos do sexto ano, que é a professora Sádiva com mais uma aula de ciências para o Fundamental 2. A nossa aula de hoje aborda características gerais do solo. Vocês estão observando 3 copos e nesses 3 copos nós temos 3 componentes diferentes. O primeiro copo com areia, o segundo copo com argila e o terceiro copo terra vegetal. Se eu perguntar o que você notou quanto às cores das amostras de solo, você iria me dizer que o primeiro copo ele apresenta uma cor amarelada. A areia tem a cor amarelada, enquanto a argila apresenta uma coloração um pouco mais clarinha e a terra vegetal bastante escura. Você poderia fazer essa observação e me dar como resposta. Com relação às características do solo, nós vamos verificar a questão da cor. É uma característica facilmente observável, como nós vimos anteriormente, e pode indicar algum de seus componentes. Então, a cor do solo é uma característica predominante e pela cor nós conseguimos identificar e verificar a diferença entre a areia, a argila e a terra vegetal. Nós temos também a textura, que está relacionada ao tamanho das partículas que o solo compõe. Geralmente, quanto menores as partículas do solo, mais elas se agregam, formando uma massa quando são umedecidas. A porosidade são solos com poros menores, como a argila, retém uma menor quantidade de água. Solos com poros maiores, como os solos ricos em areia, retêm uma maior quantidade de ar, por isso são menos compactados. No caso aí, os solos com poros menores, certo? Como eu tenho aí a argila, retém uma menor quantidade de ar e são mais compactados. E a areia possui, no caso aí, os poros ficam bem distantes uns dos outros, retendo a maior quantidade de ar e são menos compactados. Com relação à permeabilidade, está relacionada à capacidade de o solo deixar passar água e ar entre seus poros. No caso aí, quanto mais permeável o solo, mais rapidamente a água passa por seus poros. Quanto menos permeável o solo, lentamente a água passa por seus poros. Levando em consideração, pessoal, que como esse tema de hoje aborda as características gerais do solo, eu não posso deixar de citar para vocês que o solo é uma camada da crosta terrestre de grande importância, formado basicamente por aglomerados minerais de matéria orgânica, oriunda da decomposição de animais e plantas. Nesse caso, o solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, incidência solar, a rocha que o originou, o solo, como eu falei na aula anterior, né? A rocha matriz. Nós temos a cobertura vegetal. O solo pode ser classificado em 3 categorias: em solo arenoso, em solo argiloso, e solo humoso e solo calcário. O solo arenoso possui uma grande quantidade de areia. Esse tipo de solo ele é muito permeável, pois a água infiltra facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. O solo argiloso é formado por grãos pequenos compactados, sendo impermeável e apresentando uma grande quantidade de nutrientes, característica essencial
para a prática de algumas atividades. O solo humoso. O solo humoso, popularmente chamada de terra preta, no caso, em alguns lugares, esse tipo de solo ele é bastante fértil, pois contém uma grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é adequado para a realização de atividades agrícolas. Nós temos o solo calcário, com pouco nutriente e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. O solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico de regiões desérticas. E nós temos aqui uma imagem que vocês irão encontrar no módulo de vocês, provavelmente. A importância das minhocas, certo? E o solo. As minhocas, elas vivem no solo. Só que as minhocas, elas não são agentes prejudiciais ao solo. A partir do momento em que elas vão cavando túneis, porque elas têm um corpo segmentado, formado por anéis, então elas vão se infiltrando e cavando esses túneis. A partir do momento em que elas cavam esses túneis, facilita a entrada de água, facilita a entrada de ar, ok? E as minhocas, elas são importantes para o solo, por quê? Porque as fezes das minhocas, de dejetos, no caso aí, servem como adubo para o solo. Então, as minhocas e o solo, eles têm uma harmonia muito forte. Fica o exercício do módulo 1, páginas 268 a 270. Leiam, releiam, realizem a atividade e até o nosso próximo encontro. Um abraço da professora Sádiva.